Fala galera, tudo bem com vocês, pessoal? Galera, vamos continuar aqui então, né? Artigo 37 da Constituição Federal, tínhamos parado no inciso 11, tínhamos dado a introdução do inciso 11, que é um inciso muito importante, né? Cobrado muito em prova aí, tanto na parte constitucional quanto dentro do direito administrativo, ok? Então vamos dar uma olhada lá, galera. Nós tínhamos colocado aqui, pessoal, eu vou até colocar novamente, que este inciso 11, a qual nós agora o destrincharemos, entenderemos ele aqui do início ao fim, ele trata, galera, do chamado teto remuneratório. Teto remuneratório do serviço público, ok? Então aqui nós temos o chamado teto remuneratório. Legal, galera? E é isso que a gente vai dar uma olhadinha nesse inciso 11, que é um dos incisos mais extensos que nós temos aqui dentro da parte de administração pública e servidores públicos, mas vamos entendê-lo do início ao fim, legal? Então vamos lá, galera. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e emprego. Então temos que começar por aqui, galera. Vejam que ele está tratando do Instituto da Remuneração e do Subsídio, ok? Isso é importante porque nós veremos, galera, conforme nós já tínhamos comentado antes, dispositivos em que ele vai tratar de vencimento. Ele vai substituir um desses e tratar de vencimento. E eu vou alertá-los a cada momento em que nós nos depararmos com essas diferenças nos incisos, seja ele também em outros artigos que nós formos ver aqui da administração pública e de servidores públicos posteriormente. Ok? Então, nesse primeiro momento, é importante entender que ele está falando, se tratando de remuneração e de subsídio e obviamente que na sequência nós também veremos o conceito dos dois, legal? Então guarda aí no primeiro momento a nomenclatura do que ele trata no inciso 11 do artigo 37. Então, remuneração e subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, ok? Tanto que nós também já fizemos essa diferenciação, que os cargos seriam exercidos por servidores, vamos colocar no singular aqui, servidor público, tudo bem? As funções, falando no sentido estrito da palavra de função pública, ela é exercida pelos cargos chamados de temporários, ok? E os empregos públicos ao empregado público. Vamos até colocar, deixar tudo no singular, então, o temporário. Beleza? Então, esta é a diferenciação aqui que nós vamos fazer. Ou seja, isso aqui se aplica, galera, quando estudamos o assunto agentes públicos. Nós temos uma classificação muito cobrada em prova de Lili Lopes Meirelles, que ele traz agentes públicos em uma das 5 divisões que ele traz, agentes administrativos. Que dentro de agentes administrativos nós temos o servidor público estrito sensu, o temporário e o empregado público, ok? Então vamos entendendo aqui toda a estrutura do inciso 11 do artigo 37. Legal. Da administração direta. Então ele trata da direta como um todo. E quando nós falamos da direta, galera, a gente está falando de União, Estados, DF e municípios. Ok? Legal? Então, tá aí. Essa é toda a direta. E também, galera, além de toda a administração pública direta, formada pela União, Estados, DF e municípios, ele vai falar da indireta também. Só que no caso da indireta, no primeiro momento, ela não é na integralidade. Vocês vão entender por quê. Então guarda que no caso da indireta, das 5 que compõem a indireta, lembre-se que consórcios públicos não são tratados quando ele vai falar da administração indireta na Constituição Federal. Nós temos que incluir os consórcios públicos quando estudamos o assunto dentro do direito administrativo em relação à organização administrativa do Estado, mas aqui, galera, ele está excluindo principalmente as empresas públicas e sociedade de economia mista, deste primeiro conceito. Legal? Então, por isso que ele tratou da autarquia e da fundação. Então, percebam que as empresas estatais não estão sendo tratadas nesse inciso 11. Isso é importante, já entenderemos. Dos membros de qualquer poder, então qualquer dos poderes, galera,
qualquer dos poderes, e quando eu falo de poderes, estamos falando de quem? Do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Legal? Ele até repete de novo, né, quando ele fala, é que ele está falando que os poderes dos entes federados, né, em relação à União, os estados, os 26 estados, o Distrito Federal e aos municípios. Ok? Estamos caminhando com calma aqui para entendermos bem a integralidade do inciso 11, galera. Beleza? Só lembrando, né, que no caso do Poder Judiciário, é sempre bom lembrar, às vezes é motivo de cobrança de prova, nós não temos o Poder Judiciário no âmbito dos municípios. Legal? Os municípios não possuem Poder Judiciário. Tudo bem. Dos detentores de mandato eletivo, então, mandato eletivo está aqui dentro, então, os agentes políticos, e dos demais agentes políticos, ok? Então, membros de poder, tá? Membros de poder. E os proventos, podemos colocar aqui um exemplo de provento, aposentadoria, ok? As pensões ou outra espécie remuneratória, galera. Legal? Essa primeira parte, então, ele está caracterizando a quem vai se aplicar, galera. A quem vai se aplicar todo o teto remuneratório. Então, lá. Se você está recebendo remuneração ou recebendo subsídio, porque você ocupa um cargo, função ou emprego público, seja ele em toda a administração direta, União, Estados, DF, municípios, seja na indireta, mas somente na autarquia e na fundação, seja em qualquer dos poderes, seja executivo, legislativo e judiciário, da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, lembrando que o município não tem poder judiciário. Seja porque você está exercendo um mandato eletivo, que o mandato eletivo nós veremos que ele receberá subsídio, parcela única. Ou demais agentes políticos, dentro do enquadramento de agentes públicos, quando a gente trata agentes políticos, existem outros lá, por exemplo, magistrados. Ok? E os proventos, exemplo, aposentadoria, as pensões, que é pago devido ao dependente, ou outra espécie remuneratória a qual eu não citei acima, o que a Constituição Federal está nos dizendo. Ok? Percebidos, vamos continuar, estão vendo que o inciso aqui é extenso, mas a gente vai compreender muito bem eles. Muito bem ele. Percebidos cumulativamente ou não. Cumulativamente ou não. Então, ou seja, se você recebe mais de uma, ok? Vamos dizer o seguinte, galera. Quando a gente vai ver uma hipótese de acúmulo de cargo, de você exercendo um cargo público, sendo servidor público, podendo acumular com o de vereador, que é agente político, recebendo subsídio. Se houver compatibilidade de horários, você vai poder acumular os dois cargos e, consequentemente, acumular a remuneração com o subsídio. Ok? Então é isso que ele está falando, que a gente vai ver que também vai aplicar essa regra de forma cumulativa ou não. Então pode ser que você tenha recebe mais de uma remuneração ou subsídio de tudo que a gente tratou até agora. Legal? Incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Então, incluindo também as vantagens pessoais. Então, incluídas, vou colocar numa outra cor, porque aqui já é um complemento de tudo que estamos vendo, né? Incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Legal? A gente vai ver que tem uma aqui que vai ser excluída desse teto, tá? Não é o momento ainda, ela vai ser falada de forma expressa um pouco mais à frente. Olha lá, galera. Incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Tudo bem até aqui? Perceberam quantas informações nós temos aqui? Legal? Seguindo. Agora ele vai falar do teto especificamente, galera. Primeiro, ele deu os parâmetros para o teto. Ele deu os requisitos. Quem é que está enquadrado no teto? Agora ele vai falar do teto especificamente. Então, não poderão exceder, então não pode exceder
o subsídio mensal dos ministros do Supremo, do Supremo Tribunal Federal. Ok? Então é uma regra geral. Ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo. Todo o funcionalismo público aqui, ao qual nós vimos, ninguém deles pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande regra. Mas calma que agora ele vai detalhar muito mais. Olha só. Aplicando-se como limite nos municípios. Então espera aí que ele vai ter um limite do município. Ok? O subsídio do prefeito. Então, galera, no município, o limite remuneratório é o subsídio do prefeito. Ninguém ganha mais do que o prefeito na administração pública dentro de um município. Esse é o primeiro limite que temos que guardar. Ok? Agora, já em se tratando de estados, e incluímos o Distrito Federal, porque a gente sabe que, apesar do Distrito Federal ser uma entidade política sui generis, ela se posiciona aqui no aspecto de ente federativo, muito mais pendente como Estado. Ok? Então, e nos estados e no Distrito Federal, aqui a gente vai ver que ele vai fazer uma divisão, não é simples como é do município, que é somente o subsídio do prefeito. Legal? Aqui então, galera, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados, só que cuidado aqui, que é deputado estadual e distrital, claro, no caso do DF, né? Então, deputado estadual, galera, não é o federal. Então, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo, ninguém no Estado ganha mais no Poder Legislativo do que o deputado estadual. E o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, desembargadores do TJ, no âmbito do Poder Judiciário. Ok? Fizeram as devidas relações aqui? Dentro do Estado, ninguém ganha mais no Executivo do que o governador. Ninguém ganha mais do que o deputado estadual ou distrital, se for o caso do DF, no Poder Legislativo, se você está dentro do Poder Legislativo. E ninguém ganha mais do que o desembargador do Tribunal de Justiça se você está dentro do Poder Judiciário do Estado. Tudo bem? Só que perceberam que ficou uma lacuna ali do Poder Judiciário Estadual. E aqui, galera, a gente tem que tomar cuidado que estes, por sua vez, os desembargadores do Tribunal de Justiça, estão limitados a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Ok? Então aqui é 90 inteiros e 25 centésimos por cento. Do subsídio mensal em espécie do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, quantos os ministros do STF ganham, os desembargadores do TJ não poderão ultrapassar 90,25% do que eles ganham. Não é uma vinculação aqui, galera, tudo bem? É um limite, eles não podem ganhar mais. Não há uma vinculação, cuidado. Eu vou até colocar ali o termo limitado em destaque, porque a gente vai perceber que daqui a pouco a Constituição Federal que vai dizer que é vedada a vinculação e equiparação remuneratória. Então, se é vedado, galera, isso aqui nós não devemos tratar isso como uma vinculação. É um limite. Não é porque o ministro do STF vai receber um aumento que automaticamente o desembargador do TJ também o receberá. Ok? Ele poderá posteriormente, e ainda assim mantendo o limite de 20,25%. Ok? Maravilha. Seguindo, pessoal. Então aqui a gente viu dentro do Estado. Perceberam que o Estado tem a divisão dos 3 poderes? Já no município é o subsídio do prefeito. Legal?
Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Olha lá, galera. Então, este limite último do Poder Judiciário, olha lá, ó, o subsídio no âmbito do poder, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário. Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Legal? Então, olha aqui. Então, dentro do Estado, aplica-se também esse limite do Poder Judiciário ao Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Ok? No âmbito do Estado. Então vamos lá, galera. Vamos recapitular tudo isso aqui que a gente viu. Realmente o inciso é muito longo, é muito extenso. Diversas questões cobradas tratando o inciso 11 aqui da Constituição Federal. Legal? Então vamos voltar e vamos ver primeiro, não o teto. Não vamos ver o teto. Vamos ver o conceito, quem ele caracteriza para ser aplicado ao teto. Então, olha lá. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória. Ok? Então ele classificou tudo. Percebidos tudo isso cumulativamente ou não. E eu vou incluir também nesse contexto todo que vimos as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Tudo bem? Agora ele vai falar sobre o teto. Não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Galera, então aqui ele deu o teto remuneratório federal. Então ninguém pode, no âmbito, na verdade em nenhum âmbito, mas no âmbito federal, como ele não destrinchou, ele está aplicando os ministros do Supremo. Então ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo. Depois ele vai descendo esses limites para os outros entes federados. Ele vai tratar primeiro do município, conforme nós vimos, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito. Então o município, ninguém ganha mais do que o prefeito, não importa se está no poder executivo ou se está no poder legislativo. Lembrando que não há poder judiciário no âmbito municipal. Aí no Estado, galera, ele destrincha o Estado nos 3 poderes. Ok? E nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador, lógico, no âmbito do Poder Executivo, ninguém ganha mais que o governador no Estado. O subsídio dos deputados estaduais, aqui tomem cuidado, é o estadual e não é o federal. E distritais no âmbito do Poder Legislativo, sim, eles estão lá no Poder Legislativo. Eles são os limites dentro do Estado, então. Remuneratório para o Poder Legislativo. E o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, do TJ. Desembargador de TJ. Só que esse desembargador do TJ, ele vem com uma informação adicional. Que esse desembargador do TJ, ele está limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso não é vinculação, inclusive por isso que eu deixei em vermelho aqui para nós. Legal? Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Legal? Então isso dentro, lógico, do Estado do Paraná. Então, para o MP, para os procuradores e para os defensores, aplica-se o limite do desembargador do Tribunal de Justiça dentro dos estados. Ah, mas e o Ministério Público, os procuradores e os defensores públicos no âmbito federal? Aí, galera, aplica-se o teto máximo, que é do ministro do Supremo. Eles não podem ganhar mais do que o ministro do Supremo, já que estão no âmbito federal. Tudo bem, galera, esse inciso 11?
Realmente um inciso cheio de informação, muito explorado em prova, não só, galera, pelo fato de ser um inciso longo, extenso em informações, mas porque ele traz um conceito muito importante, que é o teto remuneratório do funcionalismo público. Legal? A gente analisou com muita calma, né, cada termo utilizado aqui para entendermos o contexto geral. Agora é dar uma revisadinha e resolver muitas questões que você vai verificar que o assunto não é tão complexo, mas é que você precisa ter as ligações adequadas aqui nas informações trazidas desse inciso. Tudo bem, galera? Então tá aí o teto remuneratório bem destrinchado aí para nós. Legal? Então vamos prosseguir, galera. Vamos para o inciso 12 do artigo 37 da Constituição Federal. Olha lá. Inciso 12. Os vencimentos. Galera, vocês perceberam que no inciso 11 ele tratou de remuneração e subsídio? Já agora, este próximo inciso, ele está tratando de vencimento. E galera, o que seria o vencimento? Pessoal, o vencimento mais as vantagens do cargo, sejam elas individuais ou sejam elas inerentes à atribuição do cargo, somados os vencimentos com as vantagens do cargo, nós temos a remuneração. Ok? Então o vencimento, galera, está dentro da remuneração. Legal? Então, lá. Os vencimentos, que é o que compõe a remuneração juntamente com as vantagens do cargo, dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então, os vencimentos, galera, que está dentro da remuneração, são eles que no âmbito do Poder Legislativo e no âmbito do Poder Executivo não poderão ser superiores. A de qual poder, galera? Do Poder Executivo. Só que percebam, galera, que em muitos casos a gente acaba verificando que a remuneração do cargo acaba sendo maior. Quando a gente pega, por exemplo, o Poder Legislativo, existem cargos lá que ele vai ganhar, às vezes, muitas vezes, 3 vezes a remuneração do cargo que está no Poder Executivo, por exemplo. Isso acontece também no Poder Judiciário. Pessoal, por isso que vocês têm que ter em mente, na verdade, que o que ele está falando que não pode ser superior ao do Poder Executivo, o do Poder Legislativo e Judiciário em relação ao Poder Executivo, é o vencimento. Ok? Então, cuidado, é o que compõe a remuneração, que está dentro da remuneração do Poder Executivo por mandamento constitucional, não pode ser superado pelos do Poder Legislativo e Poder Judiciário. Legal? Então, cuidado. O que o examinador mais gosta de fazer aqui? Trocar vencimento por remuneração. Que mais? Ele trocar dizendo que do Poder Legislativo e do Poder Executivo não pode ser superior ao do Judiciário. Cuidado. Quem não pode ultrapassar é Legislativo com o Judiciário em relação ao Executivo. São as duas informações mais exploradas em provas de concurso público aqui. Legal? Inciso 13, galera. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Ó, galera, isso é aquilo que a gente tinha tratado. Eu falei, ó, espera só um pouquinho que a gente já vai dar uma olhada, que aqui, quando ele falou do desembargador do Tribunal de Justiça, aquilo não é uma vinculação de 90,25% o subsídio do ministro do STF. Aquilo é um limite, é um teto onde o desembargador bate e não pode superar. Mas isso não é vinculação. Porque, galera, a própria Constituição Federal diz que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Qual é o caso aqui, galera? Vamos lá, eu vou dar um exemplo de vinculação e eu vou dar um exemplo de equiparação, que vai ficar muito tranquilo para nós. Vinculação, pessoal, é V de vertical. Então é quando você se preocupa na vertical. Por exemplo, Receita Federal. Nós temos o cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e nós temos o cargo de analista tributário.
O analista tributário, em termos remuneratórios e até de atribuições, ele está abaixo do auditor fiscal da Receita Federal, ok? Então é o auditor e o analista. E eles possuem, obviamente, remunerações diferenciadas. Legal? Auditor ultrapassando os 20 mil, analista próximo aos 15 mil. Legal? Galera, o que é vinculação? Seria o analista grudar no cargo de auditor, e toda vez que o cargo de auditor for ter algum aumento, alguma vantagem acrescida a ele, assim também aconteceria para o analista. Então ele ficaria de forma vinculada. De forma vinculada. E a Constituição Federal, ela veda esta vinculação. Tanto que ao longo dos anos, galera, houve realmente um aumento nesta diferença remuneratória do auditor para analista da Receita Federal. Ok? Isso é um exemplo de vinculação que não pode, hein? Está escrito ali. É vedada a vinculação. E equiparação, galera, aí não é mais você olhar na vertical. Aí agora você está olhando na horizontal, para os lados. Para os lados. Ok? É você, por exemplo, exercer o cargo de motorista no âmbito de determinado poder e olhar para o outro poder e verificar que lá o motorista está exercendo as mesmas atribuições, a nomenclatura do cargo é a mesma, mas ele ganha o dobro do que você. Então você não pode pedir essa equiparação que você, motorista no poder executivo, com o motorista no poder judiciário. Então é olhar para a horizontal no caso da equiparação. E isso também é vedado pela Constituição Federal nesse inciso 13. Tudo bem? Muito tranquilo, né, galera? É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Maravilha, galera. Muito cobrado em prova também esse inciso, muito explorado em prova. Legal. Próximo dispositivo, galera. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Galera, muito simples de nós entendermos aqui, senão ele vai virar um efeito cascata, ok? Quer ver? Vocês vão perceber. Galera, você está no serviço público, e você ganha lá 100, tudo bem? Daí você entrou no serviço público e daí você vai ganhar um benefício na qual ele vai ser 10% do valor da sua remuneração. Você vai ganhar 10% do valor da sua remuneração, esse benefício, ok? Essa vantagem que você vai ter, um adicional que você vai ganhar. E daí você vai lá e ganha, então, mais 10. Agora você está ganhando quanto, galera? Agora você está diante de 110 da sua remuneração. Tudo bem? Legal. Inclusive, aqui é que a gente até explica, galera, quando a gente está falando de remuneração. Então, os 110 é a remuneração, né? Olha só. Aqui é a tua remuneração. Esses 10 seria aquela vantagem que nós falamos. E os 100 seria o seu vencimento. Tudo bem até aqui? Beleza? Só que daí, galera, depois, você vai lá e vai ganhar um novo acréscimo. Você vai ganhar um novo acréscimo, que também seria 10%. O que o inciso está dizendo, galera, que esses 10% não podem ser sobre os 110. Porque senão agora seria você ganhar mais 11. Este acréscimo tem que ser sobre o 100. Que daí agora tu vai ganhar mais 10 somente. Ok? Compreenderam? Então não é o acréscimo ulterior, não pode ser sobre o total. Aqueles 10 que você ganhou que já é de acréscimo, galera, olha aqui. Esses 10 que você ganhou, que já é um acréscimo, como ele está falando, não pode ser contabilizado para um acréscimo posterior, ulterior. Não pode. Senão realmente vai gerar um efeito cascata na remuneração. Então, por esse motivo que se você vai ganhar mais 10% de uma outra vantagem, uma outra gratificação, um outro adicional, ele precisará ser em cima dos 100 e não dos 110. Ficou claro, galera? Então, olha o que ele fala.
os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. É este exemplo prático que estamos dando aqui. Legal? Maravilha, galera. Vamos fazer uma pausazinha, a gente já retorna e continuamos a partir do inciso 15 aqui do artigo 37 da Constituição Federal. Estamos indo bem pra caramba, galera. Estamos vendo todos os detalhes aqui de uma parte constitucional importantíssima para concursos públicos e que não pode só ser cobrado aqui em direito constitucional, como também em direito administrativo e possui relações também com o direito previdenciário no momento que adentrarmos ao artigo 40 da Constituição Federal. Legal? Maravilha? Forte abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.